E aí galera, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, desejar aí um feliz ano novo para todos vocês, né? Esse é o primeiro vídeo aí do ano de 2024, que eu estou gravando ainda em 2023. E vamos hoje aqui com um 6 a 1 Responde, que é aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você deixa uma nova pergunta nos comentários para que eu responda na próxima edição e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também deixar o seu questionamento para a próxima edição. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal 6 a 1, patrocinador master do Cruzeiro nessa nova temporada também. A Betfair que segue com a oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, basta entrar aí pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, e o valor que você investir no primeiro depósito, até R$200, a Betfair dobra para você utilizar na forma de bônus no site, e eu sei que o banner aí com os jogadores está bem desatualizado, mas é o que temos para hoje, tá? Daqui a pouco aí, com as novas contratações, tem outro ensaio e a gente atualiza isso também. Mas o importante é que a Betfair é uma casa de apostas extremamente confiável, trabalha com ótimas cotações e tem essa parceria com o Cruzeiro, né? Efetivamente investe no nosso clube nesse processo aí de reconstrução. E o que eu sempre lembro, hein, galera? A aposta esportiva é muito bacana, aproveita as promoções, mas vai sempre com responsabilidade para você se divertir. Começo com a pergunta do Luiz Rocha. Emerson, não era interessante usar 3 zagueiros com o Marlon como zagueiro pela esquerda e o Kaique de ala? Luiz, obrigado pela pergunta. Essa é uma possibilidade sim, em algum momento o Cruzeiro pode jogar dessa forma, até porque no vídeo que eu publiquei ontem, né, com a análise aí de todos os trabalhos do Larcamon, ficou claro que recentemente ele tem sido adepto desse esquema com 3 zagueiros, mas ele já jogou em outros momentos com linha de 4 também, então não dá pra gente garantir qual vai ser o esquema tático do treinador, mas é possível, tendo Marlon e Kaique à disposição, podem jogar os dois. Só que tem algumas variáveis pra gente analisar nesse sentido. Primeiro ponto, o Kaique vai servir agora a seleção brasileira, né, na disputa aí do pré-olímpico e fica fora praticamente do primeiro mês de trabalho do Larcamon no Cruzeiro. Então não será uma opção usar o Kaique nesse período. E com relação ao Marlon ainda tem uma especulação ou outra, né, vários clubes interessados nele, foi, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo do último campeonato brasileiro, então ainda tem alguns rumores. Pode ser que ele renove, pode ser que continue, pode ser que saia. Nesse momento o Marlon é jogador do Cruzeiro, né? Eu espero que continue sendo, porque é um bom lateral, mas ele pode sim fazer esse papel como zagueiro. Inclusive a estreia do Marlon pelo Cruzeiro, né? E ele até falou sobre isso na live de Mercadão que a gente fez lá com Samuel Venâncio, que ele foi contratado para jogar como um zagueiro pela esquerda, ainda na época do Pessolano, e a estreia dele foi um Cruzeiro e América que a gente perdeu, mas ele jogou como zagueiro e deu até assistência para o nosso gol, que foi marcado pelo Lucas Oliveira, tá? Então ele pode ser zagueiro, pode ser lateral e pode ser o ala também. O Matheus Silva pergunta: Emerson, você sempre fala que o pior time da história do Cruzeiro foi o de 2019, mas falando tecnicamente, você acha que o pior foi esse mesmo entre 19, 20 e 21? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu realmente acho de forma bem convicta que o pior time da história do Cruzeiro foi o de 2019 e o motivo é muito simples. Em toda a nossa história, né, o único time do Cruzeiro rebaixado foi esse de 2019. A gente teve elencos de perebas de altíssimo quilate, né? Bagre de todo tamanho, para usar essa expressão que o pessoal adora. Mas o time de 2019, que gastava muito, que tinha uma folha alta, que tinha jogadores de renome, foi o único da história do Cruzeiro que terminou um campeonato brasileiro rebaixado. Agora, se for pra gente fazer uma análise técnica, né, dos times 19, 20 e 21, eu acho que tecnicamente o pior dos times é o de 2021. Por quê? Em 2020 a gente ainda tinha alguns remanescentes de 2019 de bom nível, e aqui a gente pode falar do Rafael Sobis, que voltou e jogou bem em 2020, o próprio Manuel, que teve emprestado, voltou e estava jogando muita bola, depois foi pro Fluminense em 2021, então o Cruzeiro ainda tinha uma base ali em 2020 de jogadores que, se estivessem recebendo em dia, eu acho que o Cruzeiro poderia ter subido, tá? E tinha muita gente boa da base, o Kaká, o Jadson Silva, o Matheus Pereira, que foi... O Cruzeiro contratou um monte de lateral esquerdo horrível, né? E o Matheus Pereira era melhor que todos eles, tanto que terminou a temporada como titular. A gente teve o Raul Cáceres, que era um lateral direito correto, tinha o Fábio no gol nas 2 temporadas. Então, assim, acho que o time de 2020 ele ainda tinha uma base que poderia ter sido melhor aproveitada. O de 2021, assim, quanto mais aquela diretoria se mexia, pior o time ficava, né? Parece que a cada contratação que faziam, o time ficava mais avacalhado, mais estranho. Aí teve aquele período ali de Mozart, né? Depois do Conceição, que não foi legal, teve o Mozart que foi
talvez um dos piores momentos da história do Cruzeiro, sabe? Aí depois veio lá o Luxemburgo, conseguiu ajeitar as coisas ali com alguns atletas jovens, né? Aí, mas tinha o Vitor Roque mal jogou, né? Nessa temporada, jogou pouquíssimos minutos ali na reta final, o próprio Thiago também foi se desenvolvendo, enfim. Em 2020 tinha o Maurício também, né? Outro bom jogador que o Cruzeiro perdeu para trocar no Potker. Enfim, acho que dos três aí, o pior ano tecnicamente, o pior elenco foi o de 2021, mas ainda assim a gente conseguiu pelo menos não ser rebaixado. O Ricardo Souza pergunta: sabemos que a contratação do Vitor Roque junto ao Atlético Paranaense foi mediada pelo Alexandre Matos, diretor que há um tempo atrás fazia parte da diretoria do Cruzeiro. Você acha que isso teve grande influência na transferência, pois ele sabia o trunfo que precisaria para tirar o jogador do Cruzeiro, no caso o salário muito baixo? Ricardo, obrigado pela pergunta. Talvez existirá um dia na minha vida que eu vou defender a figura do Alexandre Matos, e esse dia não é hoje, tá? Eu acho que o Alexandre Matos foi uma figura extremamente nociva para o Cruzeiro, não só por esse episódio, mas especialmente pela passagem dele por aqui. O Cruzeiro fazia gastos completamente exorbitantes. É fato que a coisa piorou muito depois que ele saiu, porque ele pelo menos conseguia manter o time competitivo, mas foi um cara que ele errou muito a contratação do Cruzeiro. É que a gente foca ali no Everton Ribeiro, no Ricardo Goulart, em quem deu certo, mas o Cruzeiro trazia baciadas de jogadores que no final das contas produziram pouco, ainda que aquele tenha sido um time bicampeão brasileiro em 2013 e 2014. Sobre o episódio Vitor Roque especificamente, lembremos que o Alexandre Matos chegou a um acordo com o Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, e seria o diretor de futebol do Cruzeiro nessa virada de 2021 para 2022, né? Inclusive estava engatilhando um monte de contratação descabida. Jailson, Pará, Fernando Neto, vocês lembram dessa presepada que ele fez? Enfim, é isso, né? Alexandre Matos é isso aí, é volume de contratação, contrata uma renca de jogador e depois vê quem é que se encaixa ou não e foda-se o futuro financeiro do clube. Mas o Alexandre Matos voltaria para o Cruzeiro, aí teve a compra pela SAF, a SAF não quis contar com o Alexandre Matos e aí ele foi depois ser diretor do Atlético Paranaense, agora foi lá pro Vasco. Dá pra gente cravar que foi esse episódio aí, né, dele ser rejeitado pela SAF que fez o Alexandre Matos querer tirar o Vitor Roque do clube? Não. Dá pra gente dizer que foram esses dias, esse mês que ele passou no Cruzeiro que fez ele conhecer os detalhes do contrato do jogador? Não. Por quê? Gente, o Alexandre Matos é uma figura do futebol. O empresário do Vitor Roque é André Cury. Se o Alexandre Matos simplesmente liga pro André Cury e fala assim: Vitor Roque, qual que é o salário dele? Qual que é a multa para tirá-lo? Ele teria essa informação. Ele não precisaria trabalhar dentro do Cruzeiro para receber essa informação. E digo mais, Alexandre Matos ou qualquer outro clube do futebol brasileiro. Isso pode ser feito com qualquer jogador. Você faz um contato com o empresário do atleta e o empresário, ele sempre está disposto a negociar o jogador. Por quê? Porque quando ele faz a transferência, o empresário sempre ganha. Ele intermedia, ele tem ali as comissões. Empresário sempre quer transferência, ele sempre quer renovação ou negociação, porque é aí que ele ganha dinheiro efetivamente, ele não ganha dinheiro no salário do atleta. Então, galera, assim, foi o Alexandre Matos trabalhar no Cruzeiro ou foi a SAF rejeitar que fez ele tirar o Vitor Roque? Não tem nada disso. O André Cury já estava a fim de tirar os clientes dele do Cruzeiro, porque a relação com o clube é péssima. Apareceu essa oportunidade, o Atlético Paranaense pagou, o Cruzeiro foi otário onde? No momento que fez o contrato com o Vitor Roque, lá com o Sérgio Santos Rodrigues, o salário dele era muito baixo, e depois na hora que botou o Vitor Roque para jogar, sem ter uma segurança, né, podendo perder o jogador como aconteceu. Mas aí a gente lembra do ponto de vista esportivo. Como é que era o Cruzeiro naquele início de temporada 2022? Era um time que tinha uma sobra técnica, que podia deixar o Vitor Roque na geladeira, vamos aqui com outros jogadores até renovar o contrato? Não era, né? O Vitor Roque era ali um menino aparecendo pro futebol como grande promessa que ele já era na categoria de base, mas tendo seus primeiros bons momentos no principal, e aí já veio a proposta do Atlético Paranaense, ele foi embora com menos de 6 meses aí no profissional do Cruzeiro. Tá? Então ele foi porque ele quis ir, porque o empresário quis, e a questão do Alexandre Matos ter trabalhado no Cruzeiro, pra mim não tem influência nenhuma. O Jefferson Ramos Fonseca pergunta: salve Emerson, qual a expectativa para 2024? Jefferson, obrigado pela pergunta. Um abraço pra você também. Irmão, a expectativa é ganhar até a Champions League. Tô zoando. Expectativa do Cruzeiro, sejamos realistas, né? Quais são aí os objetivos do Cruzeiro nessa temporada? Primeira competição, Campeonato Mineiro. Não, antes. Primeira competição, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é relevante também.
fazer uma boa campanha, né? Pelo menos ali quartas de final, mostrar alguns jogadores jovens interessantes que possam servir ao time principal. Campeonato Mineiro, ainda tem essa dúvida se vai jogar com o principal, com o sub-23, enfim. Para mim o Cruzeiro precisa de qualquer forma estar na final do Campeonato Mineiro, provavelmente contra o Atlético, mas se vier a América pela frente ou qualquer time do interior, a gente tem que passar, tá? Tem que classificar entre os 4, tem que estar na decisão. Eventualmente, se calhar numa semifinal Cruzeiro e Atlético, ok, o Atlético tem um investimento maior que o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não é mais o tadinho que foi há alguns anos. O Cruzeiro já tem agora uma condição de enfrentar o Atlético um pouco mais em pé de igualdade, embora o rival ainda tenha mais grana à disposição, tá? Mas obrigação do Cruzeiro, no mínimo, semifinal de Campeonato Mineiro, provavelmente fazer a decisão contra o Atlético. E aí a gente pode ser campeão, né? Objetivos mínimos. Campeonato Brasileiro, metade de cima da tabela, né? Nesse ano a gente tinha como objetivo Sul-Americana, conseguiu. Próxima temporada, metade de cima, que aí na pior das hipóteses é Sula, na melhor das hipóteses vaga direta na Libertadores, porque o título é um objetivo muito difícil, mas na metade de cima tá do primeiro ao 10º, né? O primeiro também tá na metade de cima, se quiser ser campeão de forma surpreendente, eu não vou achar ruim. Copa Sul-Americana, tem que passar da primeira fase e ir pro mata-mata, né? Oitavas de final, quartas, aí depende de qual for o cruzamento. Copa do Brasil, fazer uma boa campanha. Esse ano nós paramos nas oitavas, então acho que o objetivo tem que ser melhorar. Então, quartas de final, né? Pelo menos quarta de final, se a gente puder avançar mais, show de bola, tá? Eu acho que tem que ser o objetivo, né? E uma expectativa que eu tenho é de ver mais jogadores jovens integrados ao elenco principal, fazendo parte, sendo aproveitados, e ter o Cruzeiro jogando um futebol mais interessante, mais ofensivo, sem esse sofrimento que a gente viveu com relação a rebaixamento, que a gente tenha aquela tensão de jogos decisivos do tipo, vou ser campeão ou não, né? Vou passar aqui dessa quarta de final, dessa semifinal, porque lutar contra o rebaixamento é desesperador demais, a gente não merece isso de novo, não. Leonardo Ferreira pergunta, você acha que o Cruzeiro trabalha com a possibilidade de adquirir o Matheus Pereira em definitivo? Lembrando que o contrato dele vai até o meio do ano. Leonardo, obrigado pela pergunta. Acredito que sim, que o Cruzeiro trabalha com a ideia de manter o Matheus Pereira. É claro que depende de qual será o rendimento dele nesse primeiro semestre, mas eu não acho que o Cruzeiro trouxe o Matheus por empréstimo de um ano com esse valor fixado, pensando em ter o jogador apenas por um ano, não. Então eu acho que o Cruzeiro trouxe o Matheus Pereira realmente pensando nele ser um cara decisivo aí pro projeto do clube, pela ligação que ele tem com o Cruzeiro, com o Belo Horizonte, por ele ser daqui, ainda que tenha passado boa parte da vida adulta em Portugal, né? Praticamente toda, ele mudou lá para Portugal muito jovem ainda, fez toda a carreira como jogador por lá. E eu faço parte daqueles que acham que o Matheus Pereira foi uma contratação espetacular do Cruzeiro e que ele tem tudo para arrebentar nessa temporada 2024. Fazendo uma pré-temporada boa, evitando as lesões, né, que às vezes pode acontecer, ainda mais a lesão que ele teve foi num choque, qualquer atleta está sujeito a isso. Pela qualidade técnica que esse camarada tem, ele vai ajudar muito o Cruzeiro nessa temporada, vai fazer gols, vai dar assistências, é um cara que já mostrou sua qualidade em Premier League, né, e convenhamos que o nível do futebol brasileiro tá bem mais abaixo disso. Vai ter um treinador interessante, tá chegando atacante também com mais facilidade para fazer gol, né, porque o Matheus criou muitas chances que não foram aproveitadas na finalização logo depois. Acho que nessa temporada tem tudo para ele render bem com a nossa camisa e no meio do ano eu acho que o Cruzeiro vai querer comprar esse jogador, parece que tem possibilidade de parcelar também, fazendo um acordo aí que fica bom para todo mundo. O Matheus fica aqui em definitivo no Cruzeiro e nos ajuda nessas próximas temporadas. Eu acredito que ele vai jogar muita bola e que ele vai continuar no Cruzeiro além do meio do ano. Gustavo Henrique pergunta, você acha que o impacto positivo da chegada do Lucas Silva para o time e os conflitos da torcida em 2023 podem ter incentivado a diretoria a buscar nomes que já passaram pelo Cruzeiro e são queridos pela torcida, como Zé Ivaldo, Rafa Silva, além de Romero e Everton Ribeiro, que estão sendo especulados? Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu não acho particularmente que a diretoria esteja pensando muito nisso, não, sabe? Eu acho que os caras estão tipo assim, jogador que pode chegar e que vai agregar tecnicamente, que vai ser melhor do que o elenco que eu já tenho aqui. O caso do Zé Ivaldo e do Rafa Silva são jogadores que já trabalharam com essa diretoria, né, com essa gestão. Então os caras conhecem bem o dentro de campo, o extra-campo dos atletas também e trazem eles para compor o plantel no próximo ano em condições favoráveis, né? São dois atletas que estavam livres. O Zé Ivaldo acabou o contrato no Atlético Paranaense e o Rafa tinha rescindido o contrato na Coreia também. Acho que os dois vêm
também, inclusive, com salários bem dentro da realidade, bem tranquilo. No caso do Romero e do Everton Ribeiro, no momento que eu tô gravando esse vídeo, parece que as coisas com o Romero finalmente caminharam, tá tudo, né, indo bem para que ele finalmente volte pro Cruzeiro, que eu acho uma ótima contratação. Everton Ribeiro depende lá dele com o Flamengo ainda, mas enfim, eu acho que estão pensando mais na questão técnica mesmo. O Romero é um primeiro volante muito bom, é uma posição que o Cruzeiro estava precisando, o jogador gosta do clube, gosta da cidade, trabalhou com o técnico no Leão, então assim, é o match perfeito, para usar a expressão que o Ronaldo falou sobre o nome do treinador, inclusive em outro contexto. Já o Everton Ribeiro, eu acho que seria uma oportunidade de mercado se o jogador ficar livre no mercado. Agora, eu não acho que o Cruzeiro esteja pensando, vamos trazer jogadores que a torcida gosta para o pessoal não nos criticar. Eu acho que eles estão buscando jogadores que eles possam pagar e que tenham qualidade de melhorar o elenco. Se já passaram pelo Cruzeiro ou não, eu acho que isso é indiferente. E para fechar, o Super Mario Vitor pergunta, fugindo um pouco das especulações, você sempre começa as lives perguntando se tem alguém, se o pessoal tá ouvindo ou se você está falando por nada. Já aconteceu de achar que começou a live e na verdade não ter começado, ou está fazendo uma live particular e falar para ninguém por muito tempo? Mário, obrigado pela pergunta. Você já viu uma expressão que diz que se tem placa é porque tem história, né? Tipo, se tem um aviso de uma coisa é porque já aconteceu algum episódio bizarro, traumático ou coisa que o valha? É exatamente esse o caso, tá? Já aconteceu, cara, pelo menos umas 3 vezes assim que eu me lembro, isso mais no início do canal, quando eu era ainda mais burro tecnologicamente do que eu sou hoje, tá? De começar a live, eu já fiz live no canal errado, né? Porque tem aqui o canal 6x1 e eu tenho a minha conta pessoal do YouTube, né, que eu uso pra assistir vídeo. Eu já comecei live no meu canal pessoal e fiquei, porra, cadê as pessoas? Por que ninguém chega? Isso já aconteceu. Já aconteceu de eu começar a live e ela tá no modo privado, como você citou, ela não tá pública, então as pessoas não conseguiram assistir. Já aconteceu de simplesmente dar um bug no YouTube que você começa a live, ela tá rolando, mas simplesmente a live não chega para as pessoas. E você entra pelo link, aparece como se a pessoa estivesse aguardando a live começar e eu falando igual um idiota. Isso ficou tipo 10 minutos, já aconteceu. Então assim, foi depois de derrota, assim, aquelas lives que você faz meio puto sem nem ver o que você tá falando. Então tudo isso já aconteceu e por isso que eu sempre pergunto e fico atento ao chat para as respostas ali, se está funcionando, áudio e vídeo, para que a gente possa transcorrer as lives aí com o menor número de problemas possível. Nesse ano de 2023 eu acho que melhorei um pouquinho nesse sentido, eu apanhei menos da tecnologia, espero que em 2024 eu esteja mais afinado nisso também, tá? Mas vamos aí, é um processo dia após dia, não exige muito de mim não, senão depois eu me enrolo todo aí e faço besteira. Mas gostaria de aproveitar o momento para agradecer a todos que acompanharam o canal em mais um ano aí, esse 2023 que foi atribulado, sofrido, mas no final das contas deu tudo certo, né? Que 2024 seja um ano mais tranquilo pra gente, que a gente possa aproveitar muitas vitórias do Cruzeiro, que a gente tenha atacantes que façam gols, que a gente tenha mais segurança na defesa. Ainda, Emerson, mas foi a melhor defesa do brasileiro, mas foi um perereca, era um desespero do caralho, aquele Neres e Castan, Lucas Oliveira entregando gol. Enfim, que 2024 seja da hora, que o Cruzeiro faça um bom campeonato brasileiro, de preferência volte a conquistar algum título também, volte a jogar Libertadores em 2025, enfim, só coisas boas pra gente, na vida pessoal também, que todos estejam bem, com saúde, sucesso aí, que fique tudo filé pra gente, beleza? Então, muito obrigado a todos. Um abraço, deixa aí o seu comentário, a sua pergunta para a próxima edição do 6x1 Responde. Amanhã a gente volta com as notícias do Cruzeiro, live do Mercadão, amanhã que é aniversário do nosso clube, inclusive. Parabéns, Cruzeiro, tudo mais, tamo junto. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu, gente, feliz 2024 para todos nós.